Olá, bom, desejo a você um feliz 2019. Vou fazer hoje um comentário sobre a posse do nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro. Vou tentar fazer uma síntese, tem vários temas, né? Mas vamos lá. O que eu senti da posse, do discurso? Eu sinto que foi realmente só para aqueles que o elegeram. E isso não é bom para o nosso país. Mas enfim, ele escolheu fazer esse tipo de discurso. E ele também acaba sendo criticado devido a isso, tá? Podem dizer aceita que dói menos, podem dizer não votou nele, agora aguenta, vai ter que aceitar. Gente, nós aceitamos, a democracia é assim. Só que a democracia também aceita a minha crítica. E é isso que eu acredito, se for possível continuar fazendo críticas, eu acho que se forem positivas, a gente consegue dialogar, né? Contanto que a gente consiga fazer para que isso seja até uma forma de melhoria do próprio governo, né? Então, vamos lá. Acordos por cargos. Ele deixou claro que não vai ter, que o governo dele não tem esse tipo de situação. O problema é que, assim, para você estar junto dele, né, sendo ministro, sendo chefe de qualquer coisa, né, os seus comissionados são todos apoiadores dele. Não tem como não ser. Não é só técnico, é técnico e apoiador dele. Tudo bem, então ele está dizendo que o acordo seria daqueles que nunca o apoiaram e estarem no governo dele. Se esses caras que não o apoiaram ou, né, de repente tem uma proposta e tem alguém muito técnica que seja bom para o governo dele, eu acho que ele pode aproveitar. Eu acho que não seria ruim. O problema é se eles aceitarão, né? Então também tem isso. Por quê? O que acontece? Quando você não coloca aqueles que são técnicos, que conhecem e não apoiam, óbvio, politicamente é ruim para ele não terá o apoio. Então tudo isso nós entendemos, tá? Mas é muito difícil não fazer nada. E eu espero que ele realmente cumpra isso, porque depois no Congresso ele pode ter dificuldades. E talvez ele tenha que abrir mão daqui a um ano, tal, de algumas situações, né, que sejam favoráveis para ele, e acaba aceitando algumas trocas, né, em favor de apoio. Bom, enfim, corrupção. Corrupção, que é o que eu falo e que eu mais desejo que mude nesse país, né, que seja visto também, né, dos que estão do lado dele, vários que são investigados, né, que têm acusações, ainda não são condenados e precisam sim ser bem investigados, né? Então, assim, não seja um discurso só para os outros, que seja para si mesmo, né? Então, a corrupção ela tem que ser acabada em todos os sentidos. Nós temos diversas situações que não acabam nunca no país, né? Então, nós temos várias situações onde existem suborno, onde existem os 10% nas compras. A gente sabe que isso existe. Isso é prática tanto da empresa privada quanto da gestão pública. Então, o dia que isso melhorar, eu começo a acreditar num país sem corrupção. Sobre ideologia de gênero. Bom, não existe ideologia de gênero. Aí é que está o engano. Existem tipos de gênero, sim. Porque existem estudos que mostram que existe, além do homem e da mulher, outras classificações onde as pessoas se identificam, tá? Elas não se encontram. E eu acho que isso tem que ser respeitado, porque isso está aí, está estudado, está feito, e não é só no país aqui, no Brasil, né? Isso é conhecimento de mundo, né? E eu acho tão bonito que lá na Índia, por exemplo, né, tem aquela situação onde os homossexuais, que são tipo os travestis nossos aqui, eles são tidos como, né, pessoas que dão sorte. Então, assim, é óbvio que a gente não precisa mudar dessa forma, mas precisa respeitar para que não ocorram as violências e que se dê mais força ainda ao combate, né, da opção sexual da pessoa. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado, óbvio que nós temos que ter na educação um cuidado para saber a hora certa, de se abordar isso em escola, tudo. E eu entendo que se a família falasse muito mais em casa,
como eu, graças a Deus, tive pais muito conscientes e no momento certo, né, a gente foi realmente orientado para não chegar na rua e ser pego de surpresa e aprender um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, eu acho que se a família puder realmente orientar e que não acontece isso, a nossa base realmente precisa de ajuda, a gente não teria essa situação tão degradante na parte de ainda termos a homofobia. No politicamente correto, bom, se você é uma pessoa que não gosta de ser falado, que é cego, que é surdo, né, e gosta de falar, sou deficiente físico, eu não tenho, né, não precisa ser tratado dessa forma, eu acho que você tem todo o direito de cobrar isso, né? Então, assim, o presidente quer brigar por isso. Gente, tem coisas mais importantes pra gente se preocupar. Presidente, tem muita coisa para se fazer, temos muita miséria no nosso país, temos analfabetismo no nosso país, nós temos vários lugares sem saneamento básico, perto da minha casa, tá? Esgoto a céu aberto, que as pessoas moram na cara do esgoto. Então, assim, tanta coisa para a gente se preocupar, e o politicamente correto deixa para aqueles que querem ou não. Poxa, eu como professora vi muito bullying nas escolas, e só da gente minimizar certas coisas, certos tratamentos, né? Chamar o coleguinha de gordo, chamar o coleguinha de sapatão. E eu falo que eu passei por isso quando era pequena, eu não me abalei, mas tem muita criança que fica mal, que tem problemas e que a autoestima vai lá embaixo. Só que depende de cada um, depende da estrutura, depende do espírito de cada um e nem todo mundo é igual. Então, acho que a gente tem que ter o cuidado com essa situação e dar mais importância ao que realmente é grave no nosso país. Sobre o meio ambiente. Bom, o que eu mais acredito que deva se fazer no meio ambiente é desburocratizar e dar incentivo na parte da energia limpa. Na energia, por exemplo, solar, que nós temos um sol escaldante, né? Mesmo aqui no sul, no sudeste, no sul, e a gente não tem investimento em energia limpa. Então, antes de falar em desburocratização para a produção, né, de plantios, né, de outras coisas, ou até da liberação, né, rápida de agrotóxicos sem testes, pô, vamos pensar que dá para economizar, né? Não temos só a energia hidroelétrica, nem as termoelétricas, nós temos outras energias que podem ser muito boas para o nosso país, né? A parte de mobilidade urbana, que poderia ter um pouco mais, né, de cuidado com a poluição, usando também, né, meios que sejam muito mais na parte de biocombustíveis, na parte de transporte com energia elétrica, né, os carros elétricos. Por que que só no país, nosso Brasil, tudo é tão caro, né, tão difícil e cheio de impostos? Presidente, é isso que eu quero que você mude. Isso vai melhorar muita coisa. Aí a gente fala, né, no cuidado com o meio ambiente, que se desburocratizar tudo, nós temos melhoria em várias áreas. Não é só nessa parte do plantio, né, de ajudar na parte, não é esse, não tá aí o problema. Então, eu peço que pelo menos a gente tenha um cuidado para não termos mais desmatamento. Esse é o cuidado e que a gente não mate nossas nascentes, que nós temos ainda muita coisa ainda no país, muita coisa no país ainda que as pessoas não entendem muito bem, mas a chuva que fica o tempo todo lá na região norte, né, da Amazônia, ela vem para cá, ela faz um ciclo. Então, esse é o cuidado com o nosso meio ambiente, não desmatar. Bom, educação, sou professora, eu fico indignada quando eu vejo que está dando-se ênfase ao ensino à distância no ensino fundamental. Precisa ensino à distância, mas não vamos conseguir atingir as pessoas que são analfabetas, pobres e que estão à margem mesmo, que não tem um computador, que ela não tem onde ir, ela não vai ter um local para ir tão fácil. Então vamos pensar principalmente até no ensino à distância para os jovens, né, tudo. Eu acho que nessa parte é possível, tá? Temos aí ainda a situação da educação, principalmente na parte técnica, científica. Eu sou professora de química, sou formada em química e muitas vezes que eu dei aula no estado não tem laboratório.
Então, quando que a gente vai dar prioridade a isso, de nós termos as aulas práticas? Ah, pode-se ter ensino à distância no ensino médio? Opa, muito interessante, eu já defendo isso há mais de 10 anos. Mas contanto que tenha equilíbrio, tem a parte prática, precisa ter investimento sim na parte de estrutura para os professores fazerem seus testes, biologia, física, química. São matérias que você tem que ver o que está acontecendo, as transformações, você tem que ver como funciona. Então, isso é necessário. E tanto também o ensino profissionalizante, que pode ser à distância, mas tem cursos que não tem como, você tem que ter a parte prática. Então, que você tenha o equilíbrio, que se tenha o bom estudo disso, e eu acho que a gente, sim, tem um avanço, mas tem que ter as opções, porque tem pessoas que têm dificuldade de estudar em casa. Eu mesmo sempre fui uma pessoa que eu rapidamente me desligava quando jovem e até hoje, eu me disperso muito fácil. Então, preciso estar no lugar dedicado para fazer aquilo. Então, nós temos que ver a particularidade de cada um e não ser obrigatório. Contanto que seja opcional, tudo bem, eu acho que é interessante. Mas ensino fundamental, não tem como. Não dá para ter ensino à distância. Bom, na parte da segurança, eu acho que principalmente das mulheres é que eu venho fazer um apelo. Nós temos um problema muito sério, que é não ter as delegacias de mulheres nos finais de semana e feriados abertas. Então a gente tem um problema sério, porque a mulher ela sofre a violência na maioria das vezes no final de semana, que é quando o parceiro bebe, quando algum familiar bebe, filho se droga, e geralmente isso é no final de semana. E você não tem como fazer corpo de delito nos finais de semana, você tem que esperar. Então, se fosse na hora, se tivesse uma delegacia para se registrar, por que nós não trabalhamos com o sistema de escala, como todas as outras delegacias? O que falta para ter aí uma dedicação? É concurso? É remanejamento? Bom, eu espero que a gente tenha aí uma ministra que vai cuidar da parte das mulheres, que não seja para ser somente focada no discurso contra o feminismo, que às vezes as pessoas se preocupam mais com do que não quer, com o que é para melhorar. Então, que ela pense, né, nisso, que é a igualdade de gênero, que tanto se defendeu, que as mulheres vão ter que ter salários iguais. Eu quero ver conseguir fazer esse equilíbrio. Vamos ver se realmente as empresas vão aceitar, né, que se tenha uma política mais rígida para que, ou leis, né, no caso, mais rígidas, para que as empresas cumpram isso. Porque elas criam cargos, por exemplo, na minha área tem analista 1, 2, 3, porque isso muda salário. Então, o cara que é supervisor e a mulher é coordenadora, muito difícil, porque supervisor é abaixo de coordenador. Então, geralmente a mulher é supervisora e o homem é coordenador. Aí já mudou o salário dele, é maior. E às vezes é uma diferença de responsabilidade muito pequena. Mas você tem poucas mulheres em diretorias. Eu espero que realmente, para quem já trabalhou mais de, 20 anos em indústrias e empresas privadas, que viu a desigualdade, que sempre o cabeça é homem, eu espero que um dia mude isso. Mas eu acho que está mudando, mas o Brasil ainda está a passos lentos. Bom, sobre as minorias, os deficientes. Foi lindo o discurso da nossa primeira-dama. Eu achei lindo, pareceu muito sincero e eu torço para que realmente seja mesmo dada atenção aos deficientes, principalmente, né? Porque são pessoas que estão à margem, muitos ficam jogados em casa, sem ter como fazer alguma coisa. Os que estão em situação muito de miséria não têm opção, porque até chegar um transporte público para levar para as clínicas de reabilitação, de tratamento, ou ir para uma escola, é muito difícil. Eu conheci pessoas ao meu lado, muito próximas, que tinham muita dificuldade. E isso porque não eram, né, de uma favela ou de um lugar tão miserável, mesmo que moravam, que pagavam ali o aluguel, tal, tinha uma condição média, mas não tinha facilidade. Mas por quê? Estávamos numa periferia, estávamos, né, em local mais afastado dos grandes centros.
Então, a gente tem a situação que eu quero realmente enfatizar, que é a desburocratização. Essa parte, se a gente melhorar, desburocratização, transparência, né? E também a eficiência da gestão pública. Talvez, se a gente tivesse isso realmente funcionando, nós não precisaríamos dos discursos da direita de privatização. Nós só precisaríamos da eficiência da gestão pública e que não se tivesse tantos corruptos, né? Para poder andar, para poder se sair um projeto, para direcionar um projeto para uma empresa, para uma ONG. Então, que a gente possa ter meios de realmente conseguir, né, evitar esse tipo de situação no nosso país. Acho que aí a gente vai ter muita melhoria. Então, é o que eu desejo para o nosso país. Eu desejo que o nosso presidente Jair Bolsonaro tenha sucesso naquilo que realmente seja bom para o povo, porque em algumas coisas eu realmente não tenho como concordar nos discursos dele. Eu espero que realmente a gente possa lutar quando houver injustiças, que o povo possa realmente se colocar quando tiver indícios reais de corrupção nesse governo e que a gente possa fazer a nossa parte também e não se deixar corromper, né, no nosso dia a dia, porque as corrupções do nosso dia a dia são grandes na população mesmo, em pequenas coisas, tentando conseguir cortar uma fila, né? Seja pessoal de pessoas como de carros, sejam várias situações, né? Sempre dá um jeitinho que a gente ficou conhecido como jeitinho brasileiro. Eu espero que isso a gente, né, mude, que a gente, de repente, esse governo possa realmente trazer, né, de volta a esperança para melhores dias. Bom, acho que já falei bastante, mas eu não podia deixar de me manifestar sobre o que eu ouvi hoje da posse e eu queria muito que ele tivesse falado com todos, tivesse trazido mais um discurso de união, como eu acredito que é possível fazer, com diálogo. E eu espero que as pessoas, os políticos que se colocam como oposição, que sejam realmente aquela oposição responsável de apontar onde está errado, mas que não seja aquela oposição sistêmica. Eu sou oposição por ser oposição. Que isso não traz avanço para o Brasil. Mais uma oposição mostrando onde está errado, onde está detectando que não está legal, que a gente possa realmente que a gente possa ter voz. E eu espero que eu tenha também. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, é longo. Eu espero que se alguém ouvir, possa deixar seu comentário. Eu vou, né, postar nas minhas mídias sociais. E eu espero que a gente possa realmente vir a dialogar mais vezes. Obrigada e feliz 2019.